Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo, né? Pegue aí o material de vocês, livro 3. Vamos fazer a correção da atividade da aula passada, tá certo? Que foi a página 15, certo? Em seguida, nós vamos falar sobre bases, certo? Falamos bastante sobre ácidos, não foi? Hoje vamos falar sobre base e vai ficar um exercício para vocês na página 23, tá certo? Vamos lá começar com a correção da página 15. Pronto, vamos aqui, ó. Questão 7 fala assim: complete as lacunas a seguir com o nome correto dos ácidos. Vamos lá. Os ácidos estão presentes em vários materiais do nosso cotidiano. Por exemplo, nós temos o ácido carbônico, que é o H2CO3, que é utilizado nos refrigerantes. E temos o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, que está presente nas baterias de automóvel. E o ácido fluorídrico, né, que é o HF, que é utilizado na gravação sobre vidros por causa de sua capacidade de corrosão. Já falamos sobre isso na aula passada, não foi? Sobre as utilidades dos ácidos. Oitava questão. O HClO2 é formado com base no ânion clorídrico. Portanto, segundo a nomenclatura dos ácidos, seu nome é ácido que? Cloroso, clorídrico, clórico ou hipocloroso? É cloroso. Por que é cloroso? Quando o ácido tem ânion terminado em ito, sua nomenclatura receberá a terminação oso. Logo, será o que? Ácido cloroso, certo? Questão 9. Das alternativas a seguir, qual contém apenas hidrácidos? É o item C, que temos lá o HCl, o HBr, o H2S e o HCN. Então, você marca o item C e está aqui a justificativazinha, ó. Essa justificativa é da 10ª, certo? Essa parte aqui que eu botei em negrito é da 10ª, eu já vou falar sobre ela. Ó, o que a questão 10 fala? Para os oxiácidos, a diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênio ionizáveis indica a força do ácido, certo? Com base nessa regra, qual das alternativas a seguir apresenta, respectivamente, um ácido forte, um ácido moderado e um ácido fraco? Gente, é a alternativa B. Por quê? Olha aqui a definição. Se a diferença entre os ácidos for 3 ou 2, o ácido será o quê? Forte. Se for 1, o ácido será o quê? Moderado. E se for 0, o ácido será o quê? Fraco, certo? Portanto, subindo aqui, ó, o HNO3, eu vou fazer o quê? 3 do oxigênio menos 1 do hidrogênio, que eu tenho 2, certo? O outro aqui, ó, então no caso, se deu 2, ele será o quê? Forte. Eu tenho um H3PO4, eu vou fazer o quê? 4 menos 3, que deu o quê? 1. Logo, ele será o quê? Moderado. Agora, o H3BO3, eu vou fazer 3 menos 3, deu o quê? 0. Logo, esse ácido, ele será o quê? Fraco, tá certo? Tá aí as definições, as explicações direitinho de cada questão, se você tiver alguma dúvida, tá bom? Agora aqui, ó, questão 1, de olho na prova, questãozinha do IFCE, ó. Observa o esquema representado a seguir. Sabe-se que a força de um ácido, na teoria, é indicada por uma grandeza chamada grau de ionização. Isso é, pela relação matemática entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Na prática, para uso oxiácido, existe uma relação estreita entre a quantidade de H, ácido, e o número de átomos de oxigênio, O, presentes na molécula do oxiácido.
Assim sendo, em qual das soluções de mesma concentração e na mesma temperatura, a lâmpada do esquema apresenta maior brilho? Quem é, gente? É o HClO, certo? É a alternativa B. Só você observar aqui, ó, o líquido em exame, aqui embaixo. Aí eu tenho aqui, ó, o eletrodo aqui dentro da água. Aí eu tenho aqui, do outro lado, já tem uma bateria. Certo? Então, no caso, com essas especificações, você vai marcar o quê? O item B, o HClO4, certo? Questão 2 também do IFCE 2014. Ó, certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar o médico, pois pode estar ocorrendo refluxo, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. Pronto. A fórmula e o nome do ácido, que nesse caso provoca queimação no estômago, ou rouquidão e dor torácica, são. Quem é ele, gente? A gente falou na aula passada também, não foi? É o HCl e o ácido, no caso, clorídrico, né? Então, no caso, será qual a alternativa? O item C. Falamos sobre isso na aula passada. Aqui começa o conteúdo de base, certo? Você vai abrir seu livrozinho na página 18, certo? Que lá fala sobre as características das bases. Vamos prestar atenção aqui, ó. O sabor da banana e do caqui verde e do leite magnésia é denominado adstringente, dá aquela sensaçãozinha ruim na língua. E é um sabor, gente, característico, esse sabor adstringente das bases, certo? Algumas frutas verdes e o leite magnésio apresentam composto que eles dão esse gosto. As bases, assim como os ácidos estudados no capítulo anterior, pertencem a um grupo chamado funções inorgânicas. Vimos essas explicações aula passada também. Elas têm inúmeras aplicações e são encontradas em diferentes situações do nosso cotidiano. Logo aí as frutas verdes, né? Ela tem aquele gosto adstringente que dá uma sensação assim ruim na boca da gente. Agora aqui, ó, as bases para arrênios. O que são as bases para arrênios? Falamos sobre ele também lá nos ácidos, vocês vão lembrar. Esse nome não é mais diferente para a gente. As bases, em solução aquosa, elas conduzem a eletricidade e alteram a cor de indicadores. Segundo ele, o arrênios, bases são substâncias que em solução aquosa, elas dissociam-se. Termo utilizado para substâncias provenientes de ligação do tipo iônica, certo? O ânion é o radical hidróxido, que no caso o OH-, também denominado hidroxidrila, ou mais conhecido como hidroxila, certo? Esse nome vem mais presente. E dizemos que ele é o radical funcional das bases, certo? O cátio, ele será variável. Veja aqui o exemplo. O NaOH, aí eu tenho o Na mais o OH-. Mesmo jeito aqui, ó. Eu tenho o bário, né, o Ba, e tenho o OH. Tem um 2OH aqui, ó, certo? O 2 aqui de fora. Mesmo jeito é esse. O HL, certo? E o OH3. Tá bom? Separados. Vamos agora na mesma página ainda, página 18. Como as bases elas são classificadas? Ó, as bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas, quanto à força e à sua solubilidade em água. Vamos lá, pelo número de hidroxilas. Como vimos, lá na definição de arrênios, para as bases, o ânion constituinte é a hidroxila OH. Portanto, teremos a base, ela será o quê? Monobase. Ela será classificada como monobase quando são aquelas que em solução aquosas, elas vão liberar apenas um radical, certo?
apenas um radical, que no caso pode ser o NOH, NH4OH, apenas um radical. Está aqui, ó, um radicalzinho aqui na frente, certo? Elas podem ser classificadas também como de bases. São aquelas que em solução aquosa, ela vai liberar 2 radicais. Exemplo, o CaOH2, o BaOH2, tem mais também. Elas também podem ser classificadas em tribases. São aquelas que também, ó, em solução aquosa, libera 3 radicais. Aqui, ó, HLOH3, o FeOH3 e tem mais. Pode ser chamado também de tetrabases, são aquelas que também em solução aquosa libera 4 radicais, certo? Conforme Arrhenius, as bases elas podem ser reconhecidas de acordo com o seu comportamento quando elas são o quê? Dissolvidas em água, certo? Quando elas são misturadas à água, o que é que vai acontecer com as bases? Elas vão dissolver-se, originando um único tipo de ânion, certo? O H-, é um ânion hidroxila ou hidróxido. E diferentes tipos de cátion, dependendo de quê? Vai depender da base, certo? O hidróxido de sódio, por exemplo, quando dissolvido em água, ele origina um ânion, OH-, e um cátion, Na+. Veja a equaçãozinha aqui, que representa essa situação. Tá aí logo abaixo na página 18. Continuando, vamos para a página 19, onde lá vai falar, ó, o hidróxido de magnésio, apresentado na equação a seguir, possui 2 hidroxilas, ó, o 2OH, 2 hidroxilas, e origina 2 ânions, certo? OH-, e um cátion bivalente, o magnésio, certo? Também as bases, gente, ela vai vir sua força. Será que quando é que a base será forte e quando é que eu tenho uma base fraca? Vamos ver isso, ó. A força da base, ela está diretamente relacionada com a sua capacidade de dissociação iônica. O que é que isso significa? Quanto maior a separação dos íons em água, maior será o quê? A sua força. Entretanto, só é possível medir isso por meio de quê? De experimentos, certo? Por enquanto, vamos considerar a seguinte regra. Quando é que a base será forte? Elas são formadas pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos, lá na nossa tabela periódica. Aqui os exemplos. Quando é que as bases são fracas? Elas serão formadas pelos cátions amônio e os demais metais. Tá aí alguns exemplos, certo? Agora vamos falar um pouquinho da base de acordo com a solubilidade em água, certo? As bases em água, ela está diretamente relacionada com a sua capacidade de dissociação, né? Assim como ocorre com a força dos ácidos, tivemos lá. Então podemos dizer que solúveis, metais alcalinos, está aí um exemplo. Temos parcialmente solúvel, essa corzinha, metais alcalinos terrosos. Insolúvel, os outros metais, certo? Então, no caso, será solúvel, metais alcalinos, essa partezinha mais clara, partezinha mais escura aqui, lá no meio, ó, parcialmente solúvel, os metais alcalinos terrosos, insolúveis, os outros metais, lá na nossa tabela periódica, tá certo? Mais adiante aqui. Agora, uma base muito solúvel em água normalmente apresenta grande capacidade de dissociação iônica, sendo considerada, portanto, uma base o quê? Forte. Mas a solubilidade em água não deve ser considerada como um critério confiável para classificar a força da base. O hidróxido de amônio, por exemplo, ele é muito solúvel em água. No entanto, ele é uma base fraca. Por outro lado, as bases dos metais alcalinos terrosos, como é o caso desse aqui, o CaOH2, conhecido como cal hidratada, ela é usada em pintura de árvores. Elas são consideradas fortes, apesar de serem
pouco solúveis em água, certo? Um exemplo aqui de uma questão, ó, que está aí na página também 19 aí embaixo. O hidróxido de amônio é uma base que pode ser obtida a partir da seguinte reação. Tá aqui. Observe que, diferente das demais bases que têm sua origem em um metal, a obtenção desse hidróxido está relacionada ao borbulhamento do gás armônio em água. Por esse motivo, o hidróxido de armônio contraria as regras de classificação. De acordo com o texto e com a reação de obtenção do hidróxido de armônio, classifique essa base. Como é que vamos classificar essa base, gente? O hidróxido de armônio, ó, o NaOH, ela é uma monobase, certo? Pois apresenta somente uma hidroxila em sua fórmula, tá aqui, ó. Uma hidroxila, essa parte aqui é a hidroxila. Como é preparada em solução aquosa, ela será solúvel em água. Apesar disso, seu grau de ionização é baixo, por isso é uma base fraca, tá certo? Porque seu grau de ionização ele é baixo, tá bom? E para encerrar nossa aula, vamos falar sobre as nomenclaturas das bases. Como também os ácidos têm as suas nomenclaturas, as bases também têm, tá certo? Ó, quando o elemento forma apenas uma base, no caso o cátio com uma carga fixa, o nome é dado fazendo referência primeiro ao ânion, que é o hidróxido, e depois o cátio. No caso, como será a formulazinha para dar nome a essas bases? É o hidróxido de, aí vem aqui o nomezinho lá do elemento e depois o cátio. Ó, observa o exemplo, eu tenho aqui ó, o NaOH, esse será o quê? Hidróxido de quê? De sódio, por conta do Nazinho aqui, ó. Agora o KOH, ó, hidróxido de potássio, certo? Essa parte aí, galerinha, tem na página 20, certo? Deixa eu ver se é a página 20 mesmo. É, página 20. Aí eu tenho, ó, entretanto, logo embaixo, depois da tabelazinha, alguns elementos formam mais de um tipo de base. Nesses casos, é preciso verificar a valência, que no caso é a carga do cátio, acrescentando ao nome da base o algarismo romano, que representa a valência. Ó, observa aqui o exemplo. Hidróxido de estânio 2, hidróxido de estânio 4, certo? Nesses casos, podemos utilizar a nomenclatura para diferenciar a valência do cátio, substituindo por o oso. Se a valência for menor, você vai colocar a terminação oso. Se a valência for maior, ico, certo? Vai depender da valência, essa partezinha que vocês também já sabem, respeito de valência. Lá no início do nosso livro, no finalzinho do nosso livro 2, falamos bastante sobre valência, valência dos átomos. Gente, então aqui, ó, nossa aula vai encerrar por aqui, até a parte de nomenclatura das bases, que se encontra na página 20. Aí na próxima aula vamos falar o quê? Das aplicações das bases, que tem na página 21, e ácido ou base, que é a página 22, certo? Aí na próxima aula a gente fala sobre isso. Assim que terminar essa aula, vocês irão fazer a atividade, ficou aí na agenda. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Faça a atividade, dê mais uma vez uma leiturazinha no material a respeito de base, tá bom? E na próxima aula a gente termina esse conteúdo de base. Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.